quem vai dar o start é a Nilce. Tem uma leitura para a gente começar a aquecer aí o bate-papo, né, Nilce? Exatamente. Bom, meninas, gratidão por estarem aqui. Estou muito feliz com mais uma live do nosso Chá das 5. E preparou seu chá aí já, pessoal? Toma o seu chazinho com a gente. Já tá aqui, ó. Porque hoje a conversa é boa. Toda vez mas hoje nós vamos falar sobre preocupação. E a preocupação, ela diz muito respeito ao tempo. Vocês estão com seu chá aí, meninas? Espera um pouquinho que eu vou pôr o meu aqui já já. Então, nós vamos falar sobre o tempo, a percepção do tempo. Gente, que coisa mais estranha que ficou a percepção do tempo nessa pandemia. Fala a verdade? Tá, uma loucura. É diferente. Primeiro que nós que somos da escola, né, Mara? A gente não tem calendário escolar. Não. Cada dia, cada semana, as coisas mudam, né? Exatamente. Hoje até o nosso governador lançou, né, novas diretrizes, que também, né, a gente vai semana a semana seguindo as novas diretrizes, né? Então a gente não tem um calendário, a gente não tem mais uma percepção de planos de futuro, se a gente tinha, eles foram muito frustrados, né? A gente então está com uma percepção de futuro complicada. E muitos de nós ficamos com o passado na cabeça, né? Porque o passado é certo, né? A gente já viveu, a gente tem as nossas memórias, mas não dá para viver de passado numa pandemia, porque é tudo tão diferente que não tem como você linkar as coisas que você vive hoje com alguma coisa que você já tenha vivido no passado. A não ser eu, porque eu vivi, quando eu era criança, uma epidemia de meningite. E a gente teve que ficar em casa, teve que evitar aglomerações, teve um trabalho assim, muito parecido com o que a gente está vivendo hoje. Mas, então, o curioso é que a pandemia trouxe muito o tempo presente. Se a gente não pode pensar no futuro, porque ele é incerto, e o passado já não serve mais, que nem a música que a gente cantou semana passada, né? O passado é uma roupa que não nos serve mais. Então, a gente tem muito presente. Excesso de presente. Ó, minhas cachorras já estão latindo. É o horário que elas latem, viu, gente? Então, hoje, nós vamos ficar ouvindo a Sinfonia dos Cães. Excesso de tempo presente também dá problema, viu? Excesso de tempo presente dá estresse, né? Então, a gente não tem muita saída, a gente vai ficar com o tempo presente. Cada dia é uma novidade. E que seja uma novidade boa. Mas hoje, eu estou aqui com um poema da querida Cecília Meirelles, Cânticos de Cecília Meirelles. Esta é uma edição de 38 anos atrás, muito bonita, que ela traz assim, ó, o poema escrito por ela, na letra dela, e aqui impresso em letra de imprensa. Então, eu peço licença a vocês para ler esse poema que fala justamente do tempo. Espero que minhas cachorras permitam vocês ouvirem. Não sejas o de hoje, não suspire por ontem, não queira ser o de amanhã. Vocês estão ouvindo? Sim. Apesar dos latidos? Pode ler tranquilamente, está dando para ouvir. Mas eu vou recomeçar, tá bom? Olha, a Babi é brava, gente. Ela fica perturbando as cachorras maior que ela. Não sejas o de hoje, não suspires por ontem, não queiras ser o de amanhã. Faz-te sem limites no tempo. Vê a tua vida em todas as origens, em todas as existências, em todas as mortes. E sabe que serás assim para sempre. Não queiras marcar a tua passagem, ela prossegue. É a passagem que se continua, é a tua eternidade, é a eternidade.
és tu. Bem atual, né? Bem atual. Pois a gente vai finalizar com outra. Vou pegar meu chazinho para falar com vocês. Mara, você sobre quer comentar? tema. Olha, por enquanto eu quero agradecer que a Leia, minha cunhada, está na live. Toda semana ela nos prestigia. A Denise está aqui também, professora lá da escola. Estou muito feliz, né, com a presença de todas. E, né, como a poesia, como a introdução que a Nilce fez, a importância, né, do presente, de nós estarmos focados no presente, de viver o que acontece hoje, resolver o que acontece hoje, e aí o que acontecer amanhã, a gente resolve o que acontecer amanhã, né? Então, a nossa live hoje vai estar baseada nisso, de nós vivermos o presente da forma como ele se apresenta, né? Como a Nilce disse também, excesso de presente também, né? A gente tem que procurar dar uma equilibrada para nós também não entrarmos nos estresses, né? Eu vou comentar, né, gente, com base no Bert Hellinger, né? Sim. Meu querido. E aí vem a questão da preocupação totalmente ligada ao medo, né? Da semana passada para cá, eu percebi que o medo tomou conta de muito mais gente, né? Apesar de ter aquelas pessoas que não estão acreditando, que sai sem máscara, vai para o mercado e tudo mais que a gente sabe, inclusive o nosso quadro político, né, que não está ajudando, essa questão do medo, ela agora, eu acho que a gente está no limiar, a gente está bem no limite desse estresse, dessa estafa, e aí a procura por psiquiatra, por remédio, por uma coisa que está mais uma cura, uma resolução muito rápida, né? E aí eu convido a gente olhar esse medo, né? Essa preocupação. Primeiro, eu quero trazer aqui para a gente pensar que nós, como ser humano, a gente foi feito para sentir. E a gente sente as emoções, e o nosso corpo indica essa questão, né? O nosso corpo reage, né? A gente reage com uma dor de cabeça, com dor na perna, um cansaço, um estresse. Então, por que essa fuga de não olhar para o que está acontecendo, né? Por que não aceitar essa conversa que o corpo está tentando fazer com a gente? Então, é interessante que a gente fala muito em que essa pandemia veio para que as pessoas olhassem para si, olhassem para dentro. E muitas pessoas me questionam assim, mas eu não consigo fazer meditação para olhar para dentro. E a questão não é essa. A questão é que a partir de agora, você vai ter que olhar para a tua alma. E quando o Bert fala em alma, e eu vejo também isso, muito preconceito das pessoas com relação, quando fala-se em alma, que remete ao espírito, à religião, ao espiritismo, e aí a pessoa já fala assim, não quero saber desse negócio de constelação, não. Né? Mas o convite do Bert é justamente para olhar para essa alma que em determinado momento sentiu uma dor e teve esse fluxo do amor interrompido, né? De onde que vem essa preocupação? Tudo bem que a gente entende que essa preocupação é uma ocupação com uma coisa que ainda não aconteceu e a que a gente nem sabe se vai acontecer, né? Só que, voltando na nossa live da semana passada, das lealdades, isso daí já está impresso no DNA, né? Os nossos antepassados, e aí entenda-se bem que antepassados não é vidas passadas, não é que eu já morri e reencarnei, eu não estou falando disso, eu estou falando de antepassados, porque a partir do momento que você está aqui, você tem antepassados, né?
Se a gente não... Principalmente nós, dessa faixa etária aí que assistiu... A Nilce vai rir agora. Quem assistiu Jaspion, quem assistiu Ultraman e Ultra Seven, não foi de fertilização in vitro. Não. Só veio nesse mundo porque o papai com a mamãe plantou a sementinha lá. Então começa daí essa coisa. Muita gente já se sente incomodada em pensar nisso. Porque a gente só veio para esse mundo porque teve uma fecundação, teve uma gestação dentro de uma barriga. E aí, a partir dessa fecundação e dessa gestação, já pode ter acontecido coisas que o nosso corpo, lá nós como fetinho dentro da barriga, já sentiu medo. Agora, fala uma coisa para mim. Qual mãe que nunca sentiu medo? Não existe. Não existe. O medo, ele é um sentimento que ele tem uma utilidade muito grande. Ele preserva a sua vida, né? Se você estiver numa situação de perigo, o medo vai te ajudar, porque aí você vai se preparar ou para lutar ou para fugir. E é o medo que preserva a vida. É um sentimento basal e faz parte, não só do ser humano, mas de todos os animais, né? Tem uma ameaça, sente medo. Agora, o problema é quando a gente sente medo reiteradamente e não tem nada efetivamente nos ameaçando. Aí o nosso sistema nervoso fica em frangalhos. A gente realmente tem medos ancestrais. Está em nós, no nosso DNA, o medo da época das cavernas, do tempo que os nossos ancestrais lutavam com grandes animais, né? E tinham que sobreviver a eles, né? Então, tudo isso faz parte da gente. Mas hoje a gente tem que trazer mais consciência para esse medo, né? Então, eu vou falar de uma coisa que tem a ver com o título da live de hoje, né? Nós estamos falando assim: apenas por hoje não me preocuparei. Por isso que a gente já entra em medo, já entra em preocupação, né? A gente já vem com todo o conteúdo. Mas vamos pegar aqui, apenas por hoje não me preocuparei. Da onde que eu tirei isso para dar o nome na live e a gente continua o nosso bate-papo, ok? É um princípio de Reiki. Então, os reikianos, eles são guiados por 5 princípios que o mestre Usui pegou lá da dinastia, não sei qual, lá da China, que são valores humanos. Então, ele colocou em um deles uma coisa muito bonita, que é não me preocuparei. Mas colocou em todos os 5 o apenas por hoje. Nós estamos falando de tempo, né? Então, eu até li uma poesia. Falava do passado, falava do futuro, falava do presente. Apenas por hoje me traz para o presente. Então, mesmo que eu tenha em mim, entranhado nas minhas células, o medo que a minha mãe sentiu quando eu estava grávida, o medo que a minha avó sentiu quando ela teve 12, 13 filhos, o medo que os meus ancestrais das cavernas sentiam na caçada dos animais para eles alimentarem toda a prole, ou às vezes diante da fome não tinham o que comer, tudo isso está em mim. Mas se eu trouxer a minha mente para o hoje, eu não vou precisar me preocupar com todas essas questões. Eu respiro, entro em contato comigo mesma, olho em volta e falo, nossa, meus ancestrais lutavam com os lobos, mas hoje eu não tenho mais isso. Eu tenho cães no meu quintal para me proteger e para brincar e para fazer festinha. Então, apenas por hoje eu não preciso me preocupar. Ai, que gostoso. Isso já tira de mim uma carga bem grande, né? Então, apenas por hoje não me preocuparei. O que eu já me preocupei no passado, já foi. Eu não tinha essa consciência. O que vai acontecer no futuro, tem aquele famoso futuro a Deus pertence, né? Então, entrego para ele. Quando chegar amanhã, vai ser hoje de novo.
eu dou conta do hoje. Eu dou conta. Então, você consegue ficar no presente? Diz aí, amigas, o que vocês acham? Nós vamos fazer essa troca-troca, assim, né? Sim. Fala, Mara. Olha, aí pensando, né, nessa questão do medo, do que a gente vive hoje, né? Aproveitando todo esse gancho do que a Nilce e a Cidinha já colocaram. O que eu percebo, né, o que fica muito claro, é que nós temos assim nós estamos vivenciando dois limites, né? Pessoas que estão se preocupando demais, que estão adoecendo por conta desse medo, dessas preocupações, e na outra ponta, aquelas pessoas que acreditam que não está acontecendo nada, que pode levar uma vida normal e que está tudo bem, né? E como que eu, Mara, né, percebo toda essa situação, toda essa realidade hoje, que não é nem tanto, né, não é nem o excesso extremo do medo e nem o excesso extremo da confiança. Nós precisamos viver o hoje. O que o hoje nos diz? O hoje nos diz que nós temos um vírus que é altamente contagioso e ele ainda não tem formas de tratamento e que nós precisamos tomar alguns cuidados, né? Então, precisamos sair de casa com máscaras, precisamos cuidar da asepsia das nossas mãos, precisamos manter um distanciamento seguro entre as pessoas, porque isso vai ser bom para mim, mas também vai ser bom para os outros. E os outros incluem a minha família, as pessoas que eu amo, os meus amigos, as pessoas que eu não conheço, né? Então, nós precisamos trazer para o nosso dia esse equilíbrio de entender que qual é o problema hoje? Qual é a situação que está pedindo o meu cuidado hoje? E resolver essas situações do cotidiano. Porque, como a Cidinha disse, tudo aquilo que tiver que acontecer, vai acontecer independente das nossas preocupações, né? Mas, uma vez que eu tenho equilíbrio, eu consigo lidar com todas essas coisas de uma forma mais tranquila, com menos sofrimento. Eu consigo perceber saídas, né? Então, eu consigo ver como ter o autocuidado, como olhar para mim, como olhar para os outros, de uma forma mais tranquila e mais segura. E aí eu vejo saídas. Se eu estou, né, nesses dois excessos, né, nesses dois extremos, para aqueles que olham e acham que está tudo bem, que não está acontecendo nada, quer dizer, eu preciso procurar saída para quê? Eu não tenho, né, não está acontecendo nada, está tudo bem, então eu não preciso procurar saída nenhuma. Enquanto que aquele que está vivendo esse medo extremo, ele também não consegue ver saída, porque ele só enxerga medo, ele só enxerga problema, ele só enxerga perigo, né? Então, aí a importância do autoconhecimento para a gente fazer esse autocuidado, né? Cuidar de nós e cuidar dos outros que estão ao nosso redor também. E aproveitando, né, já que você foi para o equilíbrio, né, eu vou falar de como ter esse equilíbrio, né, como olhar para você mesma e olhar para essa preocupação, né, essa preocupação que causa dor, que causa aflição e que automaticamente vai causar patologia, né, tanto física quanto mental. E aí o Bert fala que toda dor é devido a um fluxo do amor interrompido, né? Então, em que momento que isso foi interrompido e que você carrega essa dor, que você traz essa dor? Então, hoje a gente está com essa questão tanto individual, né, dos medos individuais, que a gente já carrega lá dos ancestrais, que a gente tem do nosso próprio organismo individual, mas a gente está no medo coletivo, né? Porque a pandemia não é uma questão de um único país. O mundo inteiro está passando por isso, né? Então, as notícias
não tão boas, elas estão caindo como uma bomba. E o que está fazendo, né? Aonde que está para onde eu olho que essa dor está tão insuportável hoje que eu não estou conseguindo lidar com esse medo a ponto dessa preocupação me trazer essas doenças, me trazer essa doença mental ou física. Né? Então, a gente olha para a constelação convida a você olhar lá atrás no seu histórico de vida, em que momento que esse amor foi interrompido. Né? E aí você vai olhar de novo para aquela dor e ressignificar. E, de repente, você precisa olhar mais do que uma vez, mais do que 2 vezes. Olhar e perceber que aquela dor é você quem carrega. Né? Não por exemplo, os pais, o pai e a mãe, que tem mais de um filho, cada filho vê esse pai e mãe de uma forma. Então, a gente tem que voltar lá atrás e tentar recuperar isso. O que acontece que a gente não está conseguindo manter esse equilíbrio, é que a gente vinha de um processo dos nossos antepassados, nossos avós, que eles fizeram de um jeito que dava certo, que era, a gente nasce, vai para a escola, aprende tudo na escola, se a gente se esforçar um pouquinho mais, a gente faz uma faculdade, e aí a gente tem um emprego melhor, e a gente trabalha, e a gente ganha um pouquinho mais de dinheiro, a gente casa, a gente tem filho, e aí a gente fica velhinho e a gente morre. Né? Era essa o script que a gente tinha. E que deu certo, para todo mundo estava dando certo. Só que agora não é mais assim. Agora a gente está num processo de transformação que exatamente ninguém sabe qual é o próximo passo. No entanto, a biologia é certa, né? As pessoas nascem de um pai e de uma mãe e nasce menino ou menina, né? A forma com que a nossa personalidade vai se identificar depois pode mudar, mas a biologia, ela é certa, né? Tão certa que o nosso corpo responde diretamente às nossas emoções, né? E tanto o nosso estresse pessoal quanto o estresse coletivo que a gente capta, se conectando a noticiário, a briga política, ao medo de pegar doença, ou a tentativa de fechar os olhos para isso, todas essas informações impactam no nosso corpo de um jeito que causa o quê? Dor muscular, esgotamento nervoso, esquecimento, você começa a ter lapsos de memória, você começa a ter uma série de fatores aí, físicos e psíquicos, que vão tirando você, já está fora da rotina, né? Até por isso mesmo que você começa a ter tudo isso. E tira você do seu centro, tá? Mas, gente, procura ajuda. Procura ajuda. Tem muita ajuda disponível para vocês. Profissionais que trabalham com terapias corporais, para tirar todo o seu estresse no físico. Pessoal que trabalha com terapias cognitivas, como a constelação. Corporais pode ser massagem, yoga. Pessoas que trabalham com as terapias energéticas, que é o Reiki. Então, gente, nós estamos falando de ajuda, tá? Então, aí, só ressaltando a importância dessas terapias, né? Eu posso dizer de experiência própria que eu sou uma pessoa que, vamos por aí, 3 anos atrás, né? Eu vivia muito de passado ou muito de futuro, né? Então, eu me preocupava muito com o que tinha acontecido, né? O porquê eu tinha feito as coisas da forma como tinha feito, porque as coisas tinham acontecido comigo como aconteceu, e ao mesmo tempo também me preocupava muito como
como as coisas iriam funcionar dali para frente, como eu lidaria com os problemas no futuro, ou seja, eu nunca estava no hoje, é sempre no ontem ou no amanhã, né? E qual foi a saída? Foram através dessas terapias, né? Foi através do Reiki, que hoje, né, até mesmo por conta disso, me tornei uma reikiana, né? Os benefícios foram tantos que eu quis trazer esse conhecimento para a minha vida, de uma forma também a ajudar outras pessoas, através das constelações familiares, que também foi um outro conhecimento que agregou muito na minha vida, e hoje eu me tornei também uma profissional que usa, né, as constelações familiares, e também trabalho com a educação sistêmica, exatamente por ter compreendido, não só compreendido, mas ter sentido na minha vida o quanto essas terapias elas foram importantes para a Mara ser quem a Mara é hoje, né? Porque se a Mara fosse quem ela era 3 anos atrás, hoje a Mara estaria em pânico, com certeza com muitas doenças psicossomáticas por conta de toda essa situação de estresse, toda essa situação de medo, porque o estresse e o medo era uma das características principais da Mara há 3 anos atrás. Então, com todo esse trabalho que eu fiz, né, de autocura, de procurar ajuda, de buscar informação, de procurar profissionais competentes que pudessem me ajudar nesse processo, hoje eu consigo lidar com todas as coisas que estão acontecendo de uma forma equilibrada, né? Então, eu consigo trabalhar, eu consigo fazer uma live, eu consigo conversar com os meus amigos, eu consigo lidar com a minha família, com equilíbrio, né? Olhando para a situação e vendo o que realmente está acontecendo, sem viver nesses dois extremos, né? Então, o autoconhecimento ele é importante, e a busca da ajuda, quando você está dentro dessa dinâmica, ela é muito importante, porque normalmente nós não damos conta de sair disso sozinhos. E somente o remédio, né? Ir no médico, tomar o remédio vai ajudar sim, vai te ajudar a que você consiga ali naquele momento. Exatamente, um equilíbrio para você ir buscar mais ajuda. Porque só o remédio, normalmente, ele não resolve o problema, ele mascara o problema por um tempo. E a hora que você para de tomar o remédio, aquele problema volta de novo, né? Por isso, essas terapias, elas são tão importantes. Eu tinha uma coisa que eu queria falar. Ai, desculpa, Cidinha. Não, eu pelei você. Pode falar. Assim, ó, a Mara, ela disse que ela era muito preocupada. Eu não, gente. Eu não tinha preocupações. Eu não tinha preocupação. Por causa desse bendito apenas por hoje não me preocuparei, que eu aprendi há 25 anos atrás, eu coloquei aquilo tanto em mim que eu nunca me preocupei, entendeu? Até minha mãe às vezes falava quando eu tinha filha adolescente, nossa, mas você não se preocupa com a filha? Eu falava, não, eu me ocupo da minha filha. Quando eu estou com ela, eu educo ela. Na hora que ela está longe de mim, eu tenho que confiar na educação que eu dei e eu não me preocupo. Então, eu tinha muito isso em mim. Só que, quando eu lancei o nome dessa live, gente, eu não sei o que me deu, vou ser bem honesta, bem sincera. Esta semana, eu entrei numa vibração de preocupação, um negócio tão horroroso. Passei a segunda-feira, não sei, acho que eu dei uma bobeira, não fiquei vigilante, assisti um monte de noticiário, fui pega numa preocupação sem sentido para mim. Eu fiquei muito mal, juro, e precisei da ajuda da Cidinha e da Mara para me restabelecer o equilíbrio. Eu sou bem honesta. E falei para elas assim, falei, nossa, eu vou falar que essa preparação da live que nós estamos tendo, para mim, essa semana, foi extremamente impactante. E se as pessoas sentem o que eu senti essa semana, gente, é triste, é duro demais. Então, ó, sem ajuda, eu não teria saído daquilo, tá? E a gente tem que se ajudar, e a gente tem que buscar ajuda, porque senão, gente, olha, eu falo para vocês, eu só saí hoje e eu estou super bem hoje para falar aqui para vocês que é possível superar esse estado de preocupação.
que eu vivi isso essa semana. Importante você Viva trazer, isso, né, viva. Nilce? Porque E é pura verdade. porque as pessoas não pensar assim, nossa, que beleza, né? Nossa, Super-heróis, elas são super-heroínas, boas, né? né? Elas são Elas muito não, boas, nada não afeta sofrem. essas pessoas que estão nesse caminhar aí, nada afeta. Pelo contrário, a Não, gente é afetada, só que a diferença é que a gente vê de um outro prisma, vê de um outro lugar, né? Esse autoconhecimento que é necessário para que você faça essa reflexão do que é realmente importante e do que você vai trazer para a tua vida e que vai fazer a diferença. Essa semana aconteceu uma coisa engraçada. Eu tinha visto, eu também não estou vendo noticiário, evitando, né? Mas aí estava vendo uma pessoa, uma pessoa da psicologia postou era uma coisa assim, eu acho que algum deputado ou senador falando mal do Zoom, né? Que onde já se viu, onde que a gente vai parar com essa coisa que está sendo muito difícil, porque se a gente olha para a câmera, vai para o outro olhar, enfim, que essa tecnologia, o quanto que isso está afetando todo mundo. Aí eu li isso e falei, nossa, parece que não estou passando por isso. Ai, mas eu acho que é verdade. Nossa, é verdade, a tecnologia, porque daí o olho começa a arder, porque não sei o que. Em contrapartida, eu assisti uma aula de um rapaz mais jovem e tudo mais, e aí ele, em determinado momento, vira e fala assim, gente, que maravilha, a gente está vivendo essa época, vivendo toda essa questão, pandemia, isolamento, e a gente tem o Zoom para a gente poder fazer esses encontros. Graças porque eu a vejo Deus. minha família, eu faço com os meus amigos, combino um almoço, a gente toma vinho junto, cada um na sua casa, mas gente, ali eu falei assim, peraí. Então, olha a importância de você ter esse equilíbrio, esse autoconhecimento, para você ter esse discernimento e fazer essa coisa equilibrada. Então, realmente, o que eu estou sentindo? Eu estou sendo afetada pela mídia, pela tecnologia, e a tecnologia me aflige, enfim. Por que não? Aí eu parei e falei, é verdade, eu prefiro ficar com o outro, que está achando legal. E tudo na vida da gente cai naquela coisa que é muito falada, do copo meio cheio, meio vazio, e é bem por aí. Vamos ver o copo meio cheio, se para você o importante é ser meio cheio, porque de repente para outra pessoa vai ser importante ele estar meio vazio, né? Mas você olhar para você, e aí vem a história do autoconhecimento, do olhar para você, sentir no seu coração, sentir na sua alma, que não é o espírito desencarnado e nem encarnado, é a sua alma, é o seu coração. Sentir o que você está necessitando. Você está necessitando de uma palavra amiga? Gente, pega o telefone, liga para a amiga. Você está sentindo saudade do pai e da mãe? Liga, sabe? Chegou a hora da gente começar a dar ouvidos a esse coração, a essa alma, né? O que a alma está pedindo? E aí, a questão da ajuda. Porque se a sua alma, se você faz essa reflexão e fala, não estou bem mesmo, não estou dormindo, não estou conseguindo, e aí já estou com muita dor de estômago, porque tudo bem, você está com dor de estômago, você vai no gastro, mas se você der uma olhada com mais atenção, você vai ver que tem uma dor da sua alma que está carregando alguma coisa, e essa dor está te indicando, ela não é a sua inimiga, pelo contrário, ela é a sua amiga que vai fazer você olhar para o que precisa ser olhado. Então, se você tomar o remédio hoje, ok, você vai ficar melhor. Mas um gatilho, mínimo que seja, vai voltar, porque aquilo lá precisa ser olhado. E é interessante que essas normalmente, né, eu não vou dizer 100%, mas eu acredito que seja realmente 100% das doenças, elas têm fundo emocional, né? Sim. Porque o nosso corpo, ele só adoece se nós estivermos
em alguma situação de sofrimento por alguma situação, né? Ou é porque no meu trabalho acontece coisas que eu não consigo lidar bem, o meu chefe é uma pessoa muito difícil, ou então eu tenho ali um colega que eu não consigo lidar muito bem com aquele colega, na minha casa, de repente, né, eu e meu marido, nós estamos tendo ali alguma dificuldade de nos entendermos, ou então o problema está com os meus filhos, enfim, não importa com quem seja o problema, o fato é que eu não estou conseguindo lidar bem com aquela situação e aquela situação está me causando sofrimento. Então, é uma dor de estômago, é uma dor de cabeça, os ites da vida, né? É rinite, é tendinite, é bursite, e por aí vai nos ites, né? Que é uma coleção de ites. Sempre quando eu tenho o meu corpo, né, me mostra uma doença, eu posso procurar que existe uma emoção por trás daquela doença, né? Então, se eu vou no médico, eu vou no gastro, eu tomo um remédio para o meu estômago, aquele sintoma ele vai melhorar, né? Porque eu tomei o remédio, vai acalmar ali o suco gástrico dentro do meu estômago, aquela dor vai passar. Mas eu não curei aquela emoção que está me causando a dor de estômago. Então, na próxima situação em que eu ficar irritada, que eu ficar desmotivada, que eu ficar triste, aquela dor vai voltar novamente, né? Aí entra essa questão do autocuidado, da gente olhar, né, cada um olhar para si e perceber por que isso está acontecendo, né? O que é que acontece na minha vida que eu não consigo olhar para o hoje, eu tenho que ficar preso lá no passado, vivendo as coisas que já aconteceu. Ou então, não consigo viver hoje, eu tenho que ficar me projetando lá no futuro, tentando adivinhar o que vai acontecer lá para eu resolver agora, né? São todas situações que nos causam muito sofrimento e que a gente precisa descobrir que emoção é essa e curar essa emoção, para que o problema seja efetivamente resolvido e para que ele não se transforme num problema crônico, né? Porque todo problema, toda emoção não curada, ela vai virar uma doença crônica. E uma dica aqui, viu, Mara? Todos esses ites que você falou, esse sufixo it é inflamação. E Sim. as inflamações, elas estão ligadas à raiva, à emoção por trás de todas as inflamações é a raiva. É uma raiva que você não expressa e joga no seu corpo. Vai inflamar em algum lugar, tá? Ô Cidinha, fica de olho aí no horário, quando você achar que a gente já está chegando no final para ler a nossa última poesia. Gente, a ideia é justamente, pelo menos, tecer essa rede de amigos que podem se falar, pode trocar, apoiar, uma rede de apoio, é isso aí, Nilce. Porque eu acredito que tem mais gente do que a gente imagina com essas questões da preocupação, do medo, né, o que está afetando. Porém, eu convido essas pessoas a olharem esses sintomas, vamos dizer assim, e acolherem, né? Traz para dentro desse coração e vê o que ele está querendo apontar, né? E a ideia é que não adianta dizer que assim, mas agora eu não estou sentindo nada. A tendência é que essa força que está vindo, essa força dessa questão da pandemia é uma questão de uma força da natureza, da lei da natureza, que está empurrando a gente para um lado, para ir mais longe e mais alto. Então, por mais que você... E o que às vezes acontece, essas pessoas que estão adoecendo, é que não querem, estão lutando contra isso, né? Gente, se joga, vamos viver isso, que é o que nós temos para viver agora, não adianta reclamar, não adianta reclamar do governo, que o governo faz, se o governo não faz, é a hora de cada um olhar para dentro e fazer esse resgate. O que pode fazer por si e o que pode fazer pelos demais. Né? E pensar também, porque esse é um pensamento muito recorrente,
E eu digo que eu sei que é porque eu estive nesse pensamento por muitos anos, é acreditar que primeiro eu tenho que cuidar dos outros, primeiro eu tenho que cuidar do meu marido, dos meus filhos, da minha mãe, do meu pai, para depois cuidar de mim, né? Esse é um pensamento, isso é uma armadilha, né? Então, primeiro eu cuido de mim, porque a partir do momento que eu palmas para a Mara, lembrou isso. A partir do momento que eu cuido de mim, eu consigo cuidar melhor dos outros. E se eu não estiver bem, se eu não cuido nem de mim mesma, como é que eu vou cuidar do outro? Impossível, né? Então, se permitam Gente, se cuidar. e esse cuidado, Mara, é bom lembrar, porque tem muita gente assim, mas eu preciso continuar trabalhando, eu vou dar o que comer, eu preciso dar o que comer. Gente, esse cuidado não é o cuidado financeiro, não é o cuidado de olhar para você mesmo. Então, não adianta nada você se matar e querendo dar muita coisa para sua família, e você mesmo não olha. Esse olhar, agora chegou a hora de você olhar para você. Mesmo porque, muitas vezes, cuidar cuidar de mim, para eu ter o equilíbrio, para chegar para o meu filho e falar, filho, você já tem idade suficiente para você cuidar de si e das suas coisas. Voe, né? Eu estou aqui como sua mãe e vou te dar o suporte, mas agora a vida é sua, caminha. E eu só vou conseguir fazer isso para o meu filho se eu estiver bem, né? Senão, ou eu vou querer prender o meu filho, né, achando que ele não vai dar conta sozinho, ou então vou querer me livrar do meu filho, né? E tanto uma situação quanto a outra demonstra falta de equilíbrio e sofrimento desse pai e dessa mãe, né? Então, a partir do momento que eu me cuido, que eu tenho esse equilíbrio, eu vou olhar para o meu filho e vou conseguir falar para ele, tá tudo bem, pode ir, eu estou aqui para te dar o respaldo, mas agora voa, que agora a vida é sua, né? E isso a gente fala com o filho, é com o pai, é com o marido, com as amigas, enfim. Nós precisamos estar bem para cuidar daqueles que estão ao nosso redor. Nilce, vamos ler? Vamos. Nem que a gente comenta depois, mas senão a gente vai ficar sem a leitura do final, gente, que é o fechamento do negócio, né? Abriu tão lindamente com aquele poema e agora vem o que fecha. Então, eu vou ler mais uma poesia para fechar, da maravilhosa Cecília Meirelles. E ela tem esse poema incrível que ela diz assim: adormece o teu corpo com a música da vida. Encanta-te, esquece-te. Tem por volúpia a dispersão. Não queiras ser tu. Queres ser a alma infinita de tudo. Troca o teu curto sonho humano pelo sonho imortal, o único. Vence a miséria de ter medo. Troca-te pelo desconhecido. Não vês então que ele é maior? Não vês que ele não tem fim? Não vês que ele és tu mesmo? Tu que andas esquecido de ti? Lindo, né? Muito lindo. Eu sou apaixonada, eu sou suspeita, eu fiquei toda arrepiada. Ai, que delícia. Esse olhar para a gente. A Mara tinha comentado da sua prima que queria falar sobre empatia, né, Mara? Isso. E talvez, quem sabe, numa próxima a gente fala da empatia com o outro, porque você não consegue ter empatia se você não tiver empatia com você. Você não tem o carinho com você, o que você está fazendo para você, né? Então, eu estou vendo muita gente, assim, tem casamento se desfazendo. Gente, às vezes estava lá há 20, 30 anos enrolando, empurrando com a barriga. E agora chegou a hora de você olhar. Então, esse olhar não é para você virar o guru, virar o faqui, deitar na cama de prego, gente. Porque na cama de prego a gente já está com essa pandemia, né? É de como a gente vai fazer isso de uma forma mais leve. E tudo que está no fluxo do amor é leve. Não causa estresse, não causa dor, não causa dificuldade.
não causa desconforto. Você vai, respira e vai. Eu só queria falar uma última coisa, que tem gente que ainda hoje confunde o autocuidado, cuidar de si mesmo com egoísmo. Não tem nada a ver. É mais do que a Mara falou. É eu cuidar de mim até para eu estar bem o suficiente para poder cuidar dos demais. Tá? Então, isso não é egoísmo. Isso é auto-amor, autocuidado. E quando a Cidinha fala que em algum momento da nossa vida deve ter havido uma interrupção no fluxo de amor, você só recupera isso quando você cuida de você, quando você olha para você e se pergunta lá no seu coração o que o seu incômodo do momento está querendo te dizer. E eu só consigo amar o outro se eu me amar primeiro. Ninguém consegue amar a outra pessoa se não amar a si mesmo, porque nós somos a referência de amor. Se eu não me amo, se eu não me respeito, na primeira situação que o outro fizer alguma coisa que eu não gosto, eu também não vou conseguir tratar essa pessoa com respeito. Por isso a importância da gente se cuidar em primeiro lugar. Porque a partir do momento que eu me cuidar, tudo o resto flui. É isso aí, gente. Vai acabar. E agradeço de coração para todo mundo que ficou aqui. Espero que a gente tenha esclarecido alguma coisa. A gente se coloca à disposição do espaço Mahadeva, né, pertinho do Hospital São Francisco. Eu, psicóloga e facilitadora de constelações. A Mara como educadora sistêmica. A Nilce tem outras terapias, faz reiki, faz cromoterapia, e é muito bom, porque a gente já experimentou. Então, deem essa oportunidade, né? Sai fora da caixinha, sai daquela coisa, daquela crença de que essas terapias não funcionam, porque são as que ficaram, né? E dentro de tudo que a gente está vivendo, eu acho que é válido, porque eu vou falar a verdade, gente. O governador, o padre, o pastor, o médico, o cirurgião, tá todo mundo na mesma situação. Ninguém sabe o que vai ser. Ninguém sabe como que nós vamos ter que ser daqui para frente. Uma coisa é certa. Todos na mesma tempestade. A gente vai ter que ser mais amoroso e mais alegre. Essa é a ideia. Mais empático. E começando por si mesmo. Exatamente. Gente, ó, gratidão, meninas! Mais um Chá das 5 com todo o amor do mundo, viu? Beijo para vocês, pra minha meninas. Filha Laís, que estava aqui vendo eu. Ah, belezinha. Beijo para minha filha Bia, para minha mãe. Eu não vejo ninguém mais, só por vídeo. E vocês também, Cidinha e Mara, também estão vendo por vídeo. A gente vai logo fazer um chá. No meu coração, viu? Gente, a gente aceita ideias para a próxima live, próximo assunto, tá bom? Sugestões, perguntas, dúvidas. Gratidão. Beijos pro meu maridão também, que chegou na live. Vídeo novo. Beijos, meninas. Tchau. Tchau, tchau, tchau.